Bem-vindos, seres magníficos, seres de luz, bem-vindos. É com muita felicidade hoje que eu venho aqui apresentar-vos uma nova série no canal. A série a qual eu chamei de Conversas do Além com Amigos de Cá. E isto vai ser uma nova série que vai abordar temas relacionados com a espiritualidade e com a ciência e que pretende apoiar-nos na nossa jornada espiritual, no nosso despertar espiritual. E esta primeira conversa que vou-vos apresentar aqui foi gravada no dia 10 de dezembro de 2020. Vai ser dividida em duas partes, porque se tornou bastante longa. E esta primeira conversa foi com o Pedro Carvalho. O Pedro é um cientista, é formado em Medicina Veterinária. Tem uma longa e vasta carreira nas ciências como investigador científico e ele neste momento é o reitor da Universidade Vasco da Gama em Coimbra e é também o diretor do Centro de Pesquisa na Faculdade de Veterinária. Ele é também um membro fundador e presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Veterinária Regenerativa. Portanto, o Pedro é um homem da ciência, mas também é um ser muito espiritual. Eu espero que vocês gostem tanto desta conversa como eu gostei de a ter, que foi incrível. Esta vai ser a primeira parte. Nos comentários eu vou colocar as perguntas e os minutos em que foram feitas, caso vocês queiram navegar com mais flexibilidade entre esta conversa. Se bem que foi uma conversa muito fluida, muito interessante. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, estejam à vontade para colocá-la nos comentários e nós teremos todo o gosto de tentar responder. Eu para a semana vou colocar a segunda parte desta conversa e muito obrigada pelo vosso tempo em escutarem este diálogo entre duas pessoas que são muito apaixonadas pela espiritualidade. E até para a semana! Ok, então está a gravar. Okay. Então, antes de mais, muito obrigada, Pedro, pela disponibilidade em última hora para termos esta conversa. É um prazer. Então, Pedro, vamos começar. Quem é o Pedro? O Pedro é veterinário de formação, investigador. A maior parte da minha carreira foi feita na área da investigação, da medicina regenerativa, células estaminais, biomateriais. Fiz doutoramento nessa área, aqui em Portugal e nos Estados Unidos. Fiz ainda uma temporada de pós-doc também nessa área, tentar fazer a translação para a medicina veterinária. E, entretanto, comecei a trabalhar como professor universitário, na faculdade aqui em Coimbra. Neste momento estou na direção dessa mesma faculdade, mas acho que, olhando para trás, considero-me, acima de tudo, uma pessoa investigador, talvez. A maior parte da minha carreira foi como investigador e continuo a considerar-me e a ver-me mais como cientista, se calhar, do que qualquer outra coisa. E tu ainda dás aulas? És docente ou estás só na parte administrativa? Agora estou mais na parte de gestão, mais por uma questão de tempo do que propriamente outra coisa. Mas sim, de vez em quando ainda dou algumas aulas. E quais são as matérias? Variadas. Se calhar uma que tem um pouco mais a ver com a minha área, metodologias de investigação e desenvolvimento, mas na parte veterinária damos um pouco de tudo. Já dei desde a anestesiologia até patologia cirúrgica, emergências médicas, portanto... Tudo de medicina animal? Sim, tudo na parte da medicina veterinária. Ok, muito interessante. Portanto, é tudo muito científico, não é? Sim. Acima de tudo, o método científico é aquele, no fundo, se calhar não diria a nossa Bíblia, mas é aquilo que pauta a nossa profissão e a forma como atuamos e nos integramos no mundo, digamos assim. Ok, isso é perfeito, porque como tu sabes, a nossa conversa é sobre espiritualidade e a parte científica também é muito, muito importante, e isso vai de encontro à minha segunda pergunta, que é... fala-me um bocadinho disso, porque, sabes, muitas vezes eu penso que as pessoas têm uma ideia que é ciência ou espiritualidade, não é? É cético ou é crente. Portanto, há muito esta tipo ambivalência, este preto ou branco, não é? Há muito ainda essa mentalidade. E não tem que ser, porque ambas complementam-se, não é? Então vamos falar assim um bocadinho, não é? Porque
no teu ponto de vista, não é? Eu conheço-te um bocadinho, mas quem não conhece, não é? Onde é que a espiritualidade entra na tua vida? O que é para ti a espiritualidade? Sempre lá esteve? Ok. Sim, fala-nos um bocadinho disso. Eu acho que esse lado mais espiritual, que agora chamo-me espiritual, se calhar antes, quando era mais novo, não chamaria tão facilmente, esteve sempre presente. Como é que a chamarias? Curiosidade absoluta e inata desde muito novo de querer saber todos os porquês e os comos e a razão de ser de tudo e mais alguma coisa. Então o meu percurso pautou sempre por essa tentativa de matar essa curiosidade, de resolver os mistérios que eu ia equacionando e que iam atravessando a minha mente. E começou na idade dos porquês, ainda muito novo, mas foi sempre assim uma questão muito existencial, tentar perceber porque é que tem que existir este universo, esta vida, conforme a vivemos, que tipo de modelos é que encaixam. Fui tentando sempre, com a ciência principalmente, até à minha entrada na universidade, a biologia foi-me dando muitas respostas e por isso sempre foi uma das minhas disciplinas preferidas. A dada altura ali também comecei a entrar um bocadinho no campo da filosofia, porque havia coisas que transcendiam um pouco a biologia, e eu percebi, biologia e química e por aí fora, percebi que só iam até um determinado ponto, depois parecia ser uma questão mais filosófica, de fé, se quiseres, e eu nunca fui uma pessoa de muita fé ou religiosidade, se quiseres, de maneira que tentava encontrar nas diferentes disciplinas algum modelo que alguém tivesse pensado e que fizesse sentido para mim. Interrompendo-te agora, eu sei que ainda não respondeste à pergunta, mas até agora o que eu percebi foi que já estou a começar a perceber que tu tinhas muitas perguntas e começaste a perceber que se calhar a parte científica não te dava as respostas todas que tu precisavas, não é? Não te estava a dar a resposta. E depois também outra coisa muito interessante que tu mencionaste, e ainda não respondeste, mas eu já só vou fazer aqui um parêntese, que tu disseste, eu não tenho muita fé, nunca fui religioso. Isso é uma coisa fascinante, porque eu acho que, na minha opinião, fé não tem nada a ver com religião. A religião vem deturpar essa coisa maravilhosa que é a fé, que é uma força dentro de nós que é, não sei, mas tenho fé de que, não é? Que é, isso já vai, depois falamos de outras coisas como manifestar e não sei o quê, mas a fé, a meu ver, é quase que nós somos formatados para estar num paradigma que é a fé cristão, católica, protestante, whatever, mas é muito associado a isso, e quase com pessoas mais novas têm quase vergonha de dizer eu tenho muita fé, porque a fé não tem a ver com ter fé numa religião, é uma coisa, é quase, podes ter fé em ti próprio. Intrínseca, exatamente, acho que é uma coisa interior e acho que há verdadeiros milagres que efetivamente acontecem, porque aquela pessoa em particular é capaz de ter essa fé dentro dela. Exatamente. Seja direcionada ao menino Jesus, aos anjos e os santos, ou o que quer que seja, mas a partir do momento em que sente essa fé, consegue efetivamente alterar coisas, mesmo a nível biológico, dentro dela, que são inexplicáveis e depois são consideradas milagres ou mistérios da ciência ou do que quer que seja. Que não é, que está na Bíblia, pede e ser-te-á dado, ou acredita e verás, não é? E muitas vezes as pessoas eu acredito quando vir. Quando vir, olha, ainda consigo falar português, quando vir, que bonito. E não, o que eu digo sempre é não, acredita e depois vais ver. É aquela coisa, não é? A fé. Mas pronto, foi aqui um parênteses. Mas é mesmo assim, faz todo sentido. Para mim foi sempre, e continua a ser um pouco assim. Para dizer a verdade, eu continuo... acredito acima de tudo, acho que ganhei alguma margem, alguma flexibilidade e alguma capacidade de encaixe para coisas que eu não consigo compreender completamente, e nesse sentido vou acreditando em algumas coisas que desconheço, mas procuro sempre uma racionalidade que lhe está por trás, tentar perceber algumas coisas que possam de alguma forma explicar, que eu consiga encaixar racionalmente e de uma forma lógica nessa narrativa que estou a tentar encontrar para um modelo que
de tudo, não é? Deste universo, da vida, da razão de ser e de estarmos todos aqui. E se calhar seria interessante porque tu disseste que, ok, tu tinhas perguntas que a ciência não te podia dar respostas. E continuando nessa parte, talvez a tentar explicar, eu interrompi, dá um exemplo. Como é que isso aconteceu? Tipo, ok, a ciência não me está a dar resposta a isto, não é? É difícil dar um exemplo porque Houve depois uma coisa ou foram várias acho coisas? que são várias, mas se formos ao fundo, ao porquê primordial, não é? O primeiro, a ciência até aqui consegue dizer-nos e demonstrar-nos de alguma maneira, é uma das teorias, mas que hoje em dia é amplamente mais aceito, que é do Big Bang, não é? Exato. Terá havido um Big Bang que terá sido o início, portanto, tudo que era matéria e energia estava concentrada num ponto tão pequeno que de repente a entropia era tão grande que teve que haver uma explosão, e essa explosão é este universo em expansão, com os corpos celestes, as estrelas, os planetas, portanto, toda a manifestação que nós vemos e que conseguimos perceber com os sentidos, com instrumentos que vamos desenvolvendo. E a minha pergunta é porque é que teve que haver esse Big Bang? O que é que havia antes do Big Bang? Porque é que teve que existir alguma coisa? Acho que cientificamente não vamos encontrar a resposta. Acho que é uma coisa que nós não temos sequer estrutura mental para conseguir perceber. E por isso é a tal questão da fé, porque chega a um ponto em que é efetivamente uma questão de fé de tu aceitares aquele modelo ou aquela interpretação que te é dada, não sendo se calhar perfeita ou não respondendo a todos os porquês que tu tens, mas tu de alguma forma acreditas que é aquele modelo mais próximo ou o melhor modelo. E por exemplo, ok, vamos partir do princípio que várias pessoas que nos estão a ouvir não entendem muito bem de ciência. Nós temos a teoria do Big Bang, que é muito simplesmente éramos todos uma bolinha de energia que explodimos, não é? E separamos-nos. Não se sabe o porquê. A nível científico não sabe porquê. Há outras teorias, só assim muito por alto, para se compreender. Essa é mais aceita, pelo que a gente sabe, não é? Mas não sabe o porquê, e eu também concordo contigo que há coisas que nós não vamos conseguir entender nesta vida, nesta dimensão, e depois também vamos falar disso, das dimensões, não é? Mas há outras teorias, podes dar um exemplo de outra, por exemplo, que... Só para entendermos mais ou menos como é que a ciência funciona, não é? E as teorias. E teoria basicamente não está aprovado, não é? Sim, pronto. Porque será muito difícil conseguir provar. Mas é aceito porque já temos algumas medições, já conseguimos fazer algumas observações científicas que de alguma forma nos dão alguma confiança nesse modelo do Big Bang. Entretanto, tem havido algumas experiências e alguns dados mais recentes que nos permitem ler ou dizer que havia um universo antes desse Big Bang e que há resíduos que são perceptíveis e que conseguimos já ler com alguns dos telescópios e das tecnologias que desenvolvemos. Há ali resíduos que, ao que tudo aponta, serão resquícios de um universo anterior ao Big Bang. A própria teoria das cordas, não é? O string theory, que está muito na voga também. Basicamente o que nos diz é que existem diversos universos paralelos, todos a existirem neste momento, e basicamente seria uma questão de diferentes frequências ou diferentes vibrações que cada um tem e que, portanto, não se contactam, não conseguimos perceber com os nossos sentidos esses outros universos paralelos, mas em alguns momentos há ali uma aproximação daquela corda que é o nosso espiritual, universo. Se calhar, não é? Haverá com certeza, eu acredito nisso, pessoas que têm uma sensibilidade maior para transcender esta vibração tridimensional que nos é característica enquanto seres biológicos neste planeta e a perceberem-se, se calhar, em alguns momentos dessas vibrações que podem ser outras dimensões, podem ser outros universos, podem ser um sem número de coisas. Nós vamos também aprofundar isso. Para dizer o que é, mas a dada altura tive que deixar alguma margem para aceitar coisas que eu desconheço à partida. Eu só quero fazer aqui outro parênteses que é muito importante, que a pessoa, para nós termos uma ideia do que é o universo, não é? Há uma frase, e eu não vou saber dizê-la bem, mas tenho certeza que vais conseguir corrigir-me, que é: há mais planetas e estrelas que grãos de areia
Sim, na Terra, não é? sim, Portanto, em todas as praias do planeta. portanto, imaginem só o que é em todas as praias, os grãos, que são uma coisa minúscula, há mais estrelas ou planetas. Sim, Não é? só na nossa galáxia, e é tudo estimativas, porque naturalmente nunca ninguém conseguiu contar, mas É surreal. sejam 200 mil milhões, pelo menos. É, Só para termos a assim. dimensão, não é? Exato. E o universo, tudo no universo, tudo que são fenómenos naturais no universo, nos diz que normalmente funcionamos num sistema de, como é que é dizer, de entropia, de energia mínima, digamos assim, ou seja, todas as reações químicas, físicas que acontecem no universo tendem a acontecer e a desenvolver-se num estado em que é necessário a menos energia possível. A partir do momento em que tens uma energia maior necessária para fazer aquela reação, é uma coisa que já é artificial, já é manipulada de alguma forma por tecnologia ou pelo homem, na natureza, aquilo que conhecemos, na natureza, no universo. Os fenómenos desenvolvem-se num estado de energia mínima. E, portanto, pensar que num universo com a dimensão que nós temos, com todo este espaço, com toda esta possibilidade de planetas, de estrelas, de sistemas solares, nós somos os únicos aqui que... E de vida, né? Isso ainda é outra coisa. Sim, de vida, mas vamos inteligente e por aí fora. Nós somos os únicos abençoados, só neste planetazinho, neste cantinho é que aconteceu alguma coisa. Ninguém que está a ver o meu canal no YouTube surreal. acredita nisso. Eu penso que toda a gente que está a vai ouvir isto acredita em alma e acredita em reencarnações e possivelmente também que a nossa alma originou em outros planetas e isso tudo. Mas agora vamos tentar entender como é que eu, não é, que tenho um canal no YouTube a ler oráculos, estou a ter uma conversa aqui com um cientista, não é? Com um médico veterinário, basicamente, tipo, o que é que vamos voltar àquela parte, o que é que levou ao espiritual e como é que nós podemos estar a ter esta conversa, porque eu penso que ainda há muito aquela mentalidade, não é? Que quase que a minha realidade e a tua realidade, nós não íamos conseguir ter uma conversa desta. Tu ias dizer, olha, estás doida com oráculos e cartas e almas, esta mulher tem que ser internada, e eu diria, tu és um cético, e no entanto nós estamos a ter aqui uma conversa e estamos a entender perfeitamente o que é perfeito, que é mesmo isto que eu estou a falar, que é a espiritualidade e a ciência não são diferentes. Aliás, eu acho que precisamos... Precisam uma da outra. Exatamente. E já... Isso vai àquela parte de falares da fé, não é? Que a gente não consegue explicar cientificamente, temos que ter fé. Também. A ciência, principalmente nos últimos 2, 3 séculos, acho que principalmente desde Newton, assenta em premissas que são muito pragmáticas. A observação, a criação de uma hipótese, não é? De um problema que tens que resolver, pensar ou desenvolver um método que te permita perceber se a hipótese que estás a colocar é válida ou não, portanto a hipótese nula se comprova ou não, e depois tirar as conclusões disso. E dessa forma muito pragmática, em que qualquer pessoa em qualquer lado do planeta deve ser capaz de reproduzir aquela tua metodologia, portanto a conclusão, os resultados e a conclusão que tu chegaste por esse método, qualquer pessoa que siga a mesma metodologia deve conseguir chegar e obter os mesmos resultados, e é assim que nós temos feito ciência nos últimos 2, 3 séculos. A verdade é que já algumas pessoas, e pessoas que eu admiro muito, nomeadamente Tesla, não é? Nikola Tesla para mim foi um dos maiores génios, se não o maior gênio, a par com Da Vinci, vi um documentário da Tesla no outro dia. Calma, tão linda. Einstein também dizia o mesmo, e basicamente o que eles diziam é que a ciência só conseguirá evoluir daqui para a frente quando for capaz de equacionar ou de colocar na equação em que está a tentar chegar a resultados e a conclusões, coisas que até aqui tem descartado e coisas que não compreende, e por não compreendermos são colocadas no campo do pseudociência, do esotérico, portanto, foge daquele pragmatismo que a ciência supostamente deve ter. Mas acho que cada vez mais, mesmo na comunidade científica, são poucos, porque ainda é difícil, por exemplo, falar deste tipo de temas com colegas cientistas, investigadores. Mas estão a acordar. Mas há cada vez mais pessoas a acordar. E tu achas que, na tua opinião, porque para mim, tanto o Tesla como o Einstein eram bastante esotéricos.
Sim, sim. Aliás, supostamente eles era através de meditação ou algum canal que eles Sim, conseguiam abrir ali, eles próprios diziam e sim, confirmaram sim. isso, que a maior parte das equações do Einstein, das invenções do Tesla, Formação alienígena, eu vi por era aí. alguma coisa que lhes mostrava aquele plano, que lhes fazia ver tudo aquilo, e eles depois, no fundo, eram instrumentos que concretizavam. Não sei exatamente aonde, Sim. que vibração é que eles se ligavam, mas eles próprios disseram isso em várias ocasiões E tu em achas, entrevistas nas e suas tu vidas. achas que naquela altura eles eram vistos como os esquisitos da comunidade científica? Porque assim, nós agora vemos como génios. Eram com certeza. Portanto, eles eram tipo os outcasts, outsiders, e agora E somos tipo, sofreram, nós e sofreram louvamos. algumas coisas com isso, e houve sempre muita resistência. Depois, eventualmente, toda a gente percebeu o gênio de cada um, e também porque eles conseguiam concretizar e conseguiram dar coisas muito importantes para a humanidade. Quer dizer, nós hoje em dia, se temos a facilidade de carregar no interruptor e ter luz, é por causa do Tesla, não é? Yeah. E Einstein também fez avançar a física há anos. Ainda hoje estamos a tentar e a começar a provar algumas das teorias e das equações que ele desenvolveu, portanto... É quase como essas almas vieram aqui tão evoluídas para nos dar assim uma sementinha e começámos a pensar. E se nós formos um bocadinho mais para trás, há para mim um exemplo incrível do que é. A gente muitas vezes está ali simplesmente a comer aquilo que nos está a dar, que a comunicação social nos dá, que muitas vezes é uma mentira. E, por exemplo, o Galileu, para mim isto é uma coisa completamente surreal, não é? Sabes, é quase que tipo, o homem, pronto, ele não foi morto, mas foi confinado a ficar em casa porque simplesmente discordou com a Igreja Católica, porque basicamente ele viu que a Terra não é o centro do universo e que... Foi obrigado a negar e a refutar pela Igreja sobre a ameaça de excomunhão. Incrível! Sabes? Mas depois retratou-se, teve que fazer isso para tentar ter o mínimo de vida possível, mas à beira da morte, portanto, nos momentos finais dele, retratou-se e disse que não. Já em prisão do miliciário, para as pessoas entenderem, o Vaticano não matou porque... Mas o mais incrível é que as pessoas acham que isto é uma história antiga. Não, isto acontece nos dias de hoje. A gente tem mesmo que questionar. E de uma todas forma as incrível. grandes instituições, seja o Vaticano foi um exemplo, mas é um exemplo assim surreal, não é? É um exemplo, mas eu costumava dizer, sem querer ferir ninguém, mas para mim o Vaticano é a máfia mais antiga e mais poderosa que nós temos no planeta. Independentemente de coisas muito boas e muito positivas e pessoas muito positivas que porque um não invalida o outro, isso é que as pessoas têm que entender. Mas toda a organização que de repente começa a ganhar riqueza e poder e que percebe que para manter essa riqueza e esse poder tem que criar definições e regras, e que normalmente é pelo medo. A Igreja, por exemplo, a Igreja organizada, o principal trunfo que eles conseguiram ter para manter esse poder foi dizer às pessoas que a porta dos céus só se abre através deles. Portanto, precisamos do padre, precisamos da religião, precisamos da devoção, da fé, do dízimo, para poder ascender ao paraíso, não é? e ao reino divino. Portanto, e tu achas, isto agora assim é uma conversa muito filosófica, mas tu achas que eles têm a consciência plena de que estão a manipular as massas, ou eles próprios acreditam nessa mentira? Porque é uma mentira, não é? Na minha opinião. E tu achas que há as duas coisas. Eu acho que há pessoas naturalmente que têm essa fé e que agem de acordo com essa fé e que têm a maior das boas vontades, mas depois há pessoas que mantêm a organização a funcionar e que sabem até onde é que devem ser colocados os limites e até onde é que de repente começa a perigar o poder e a riqueza e tudo aquilo que essa organização tem, e que sabem perfeitamente que assenta uma manipulação. Eu, aliás, acho que muitos dos segredos e mistérios que são escondidos ainda hoje da humanidade estarão muito provavelmente na biblioteca do Vaticano. Aqui há uns dias estive a ver também, por exemplo, o Evangelho da Maria Madalena, e para mim foi uma coisa brutal que foi... Os manuscritos de Mar eles rotularam aquela mulher como prostituta, que pode ter sido, pode não ter sido, é irrelevante, mas que era para tirarem o poder da mulher.
e a seguir seguiu-se a Idade Média, não é? Isso é uma coisa que eu fico... A caça às bruxas, já não era mais do toda que... arrepiada, fico aqui com os chakras todos, porque para mim é tipo... Já se sabe hoje em dia, já Imagina, foram descobertos manuscritos que dizem claramente que ela era a companheira, a palavra companheira... Sim, claro, era a chama gêmea de Jesus era, Cristo, a espiritualidade era, no fundo, acredita nisso. a mulher, não é? Era a esposa dele. Foi adulterado, não é? Houve o concílio 300 ou 400 anos depois que veio alterar e que veio construir a Bíblia tal como a conhecemos, porque até aí nem sequer Jesus era divindade ou era imortal, era um homem, não é? E ela é que deu origem ao cristianismo. Porque foi Maria Madalena que disse que Jesus Cristo ressuscitou, sabes? E tipo, isso para mim são... As pessoas ainda acreditarem nessas mentiras todas, que é uma coisa incrível, mas isto, a nossa conversa vai para um lado para o outro, mas também é interessante, é muito interessante. E para mim isso, sabes... Às vezes dá-me aquela vontade, falamos no outro dia disso, tipo, dá o red pill, não é? O comprimido vermelho a toda a gente, tipo, toma, acorda para a vida e vê as mentiras que te alimentam. Não consegues nem podes dar a toda a gente, porque efetivamente não estamos preparados ainda, socialmente ou sociologicamente, não estamos ainda preparados para que toda a gente tenha esse despertar agora ao mesmo mais tempo. Do que isso... Eu penso que, eu não teria de falar com uma colega, e mais do que isso, há uma coisa muito importante. Nós, às vezes, ao tentar ajudarmos outra pessoa, tentarmos acordar outra pessoa, nós estamos a roubar essa pessoa uma lição que ela quer aprender, que ela precisa de aprender. E nós temos que deixar, é quase como, ok... E eu antes, quando era mais nova, não é? Tinha idealista, queria acordar toda a gente e vem para a luz comigo e eu para a escuridão com eles, e agora já não, agora é tipo, é como antes de começarmos a gravar nós estávamos a falar disso, a gente saber com quem fala e o que fala, não é? E a ter essa sensibilidadezinha, tipo, por exemplo, eu quando começo a falar com alguém que eu vejo que é brutalmente cético, aquele ponto que quase me dá um berro, não é? Não dá porque eu não deixo, mas no outro dia estava a falar com um amigo sobre vacinas e ele é completamente 3D. Não há alma, não há nada, é uma coisa, mas é assim mesmo um bruto. Assim eu chamo mesmo a bruto e é uma coisa incrível porque é uma pessoa bem informada, não é? Estou comigo na universidade. E então começamos a falar da vacina e eu disse, antes de falarmos da vacina, vamos a falar do Elon Musk, que eu admiro imenso. E ele disse, isso é normal. E eu, mas isso é normal porquê? Sabes que ele é anti-vacinas? E eu disse, olha, eu também. Olha, exaltou-se de uma maneira. E eu disse, acalma-te, não tens que berrar comigo, tu tens a tua opinião, eu tenho a minha. Não consigo respeitar a minha, mas de uma forma muito bruta. Então aí o que é que eu faço? Antigamente, se calhar, eu tentava, não, anda para a luz comigo, olha que isso é veneno, e não estou a dizer que todas as vacinas são más, ok? Mas ele não conseguiu sequer dar-me a palavra, e o que é que eu fiz foi, ok, eu vi o que ele tinha a dizer. Antigamente eu tinha ali uma discussão acesa e sabes, foi o Einstein que disse, não foi assim, quem foi que disse que tipo, não discutas com um ignorante ou com um burro porque ele vai-te ganhar e vai-te rebaixar. Vai-te trazer para o nível dele. Foi, não sei quem foi que disse isso. Vais conseguir ganhar. Não. Eu acho, acima de tudo, que as pessoas têm o seu próprio momento para descobrir e para crescerem e para evoluírem. Não adianta nós tentarmos forçar. Eu não acho que faz mal nenhum nós argumentarmos e tentarmos trazê-lo para o nosso ponto de vista, porque se a pessoa não está preparada, claramente isso não vai acontecer. É uma perda de tempo e de energia, mas se estamos dispostos a fazê-lo, podemos fazê-lo. Mas às vezes lança-se a tal sementinha de que falávamos também. Às vezes a pessoa pode não ter, mas ficou ali uma semente, mesmo que inconscientemente, mesmo que essa pessoa não tenha percebido, e em dado momento, em dada fase da sua vida, essa semente pode ter o espaço e o tempo e as condições para germinar, e eventualmente essa pessoa vai mudando a sua opinião. Eu acho que isso acaba por acontecer um bocadinho com nós todos. Eu também, se tivéssemos se calhar esta mesma conversa há 20 anos atrás, provavelmente não teria a mesma abertura ou não falaria da mesma maneira de algumas coisas que estamos a falar aqui. Portanto, acho que isso acontece naturalmente. Portanto, o Pedro há 20 anos atrás era, ok,
não falava em fé e eu até andava à procura das respostas, mas isso não é fé. De uma forma mais científica, talvez. Isso era medo de seres rotulado? Não, era porque eu achava que tudo era compreensível e uma pessoa sendo minimamente inteligente e curiosa e querendo saber mais e procurando, eventualmente conseguiria encontrar a resposta. Se calhar presunção da juventude, mas acreditava piamente que sim, só me faltava encontrar era a resposta certa ou o modelo que encaixasse. Depois a vida vai-nos trazendo também as lições que precisamos e alguma maturidade e alguma sabedoria nesse sentido, sem presunção nenhuma, mas vamos percebendo que nem tudo é para ser descoberto, nem tudo é para ser descoberto no mesmo momento e que há lições de vida que nós precisamos de aprender. E que se já soubéssemos à partida, e se já tivéssemos à partida todas essas respostas, então também tudo deixaria de fazer sentido. E quando é que tu percebeste que eras mais do que um corpo? Não é? Porque assim, eu acredito piamente que nós somos uma alma imortal num corpo temporário. Não é? E pelo que me estás a dizer, até um certo momento da tua vida, e não sinto que tu fosses nunca completamente cético. Sabes, se me dissesses que não, que nunca acreditaste na alma, eu não sinto. A Bíblia é sempre um bichinho, mas eu penso que se calhar houve um momento que, ok. Tipo, qual foi? Tipo, era tipo um aha moment, ou foi aquele momento em que tu, ok, agora está na altura, Pedro, de acordares para a vida, ao menos admite que há aqui uma alma, há aqui este corpo vai, morre, mas tu não. Não sei houve se um momento. Sim, percebo a pergunta. Eu não acho que tenha havido um momento assim de epifania em que eu tenha tido essa. Passos. Acho que sim, acho que foi uma coisa que foi sendo gradual, principalmente percebendo e começando a interiorizar, por um lado, e a aprofundar mais algumas questões relacionadas com a energia e o facto da energia nunca se perder, ir sendo transformada, mas haver de alguma forma continuidade. Depois relatos também incríveis de pessoas, desde pessoas com experiências de quase morte, pessoas através de hipnose que iam fazendo regressão. Há uma série de relatos que me fizeram ir juntando algumas pontas e isso encaixar num modelo que me permitiu começar a conceber e a aceitar e a acreditar que realmente a vida não é só este nascimento e morte biológico que a ciência não só, que muita gente, se calhar eu próprio durante bastante tempo da minha vida, acreditava que fosse. Tem que haver alguma coisa que, à luz daquela pergunta inicial do porquê. Criaturas magníficas. Esta foi a primeira parte da conversa que eu tive com o Pedro. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido tão esclarecedora como foi para mim. Como prometido, para a semana eu irei colocar a segunda parte da nossa conversa. Gratidão imensa e infinita por terem escutado esta conversa. Até para a semana.